Olá, eu sou o professor Renivan e nossa aula hoje é sobre equação do segundo grau, ou equação quadrática, como muitas pessoas conhecem. A equação do segundo grau é toda e qualquer equação com uma incógnita que é expressa da seguinte forma: ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, em que a, b e c são chamados de coeficientes, e o a, que é esse valor que está aqui na frente do x ao quadrado, ele tem que ser diferente de zero, para que seja a equação do segundo grau. Agora nós vamos para alguns exemplos. Esses exemplos aqui são para encontrarmos os coeficientes. Quais são os coeficientes? O número que está na frente do x ao quadrado, que eu chamo de a, o número que está multiplicando o x, o x sem expoente, que eu chamo de b, e o número que está sem o x, sem a variável, que eu chamo de c. Então, a letra A eu tenho 3x ao quadrado mais 4x mais 1. Então, quais são os coeficientes? Quem é o A, quem é o B e quem é o C? Então, o A é o que está multiplicando o x ao quadrado, nesse caso aqui, o 3. O B é o que está com o x, Então, quem está com o x aqui? O 4. E o C é o número que está sem o x, que está sozinho, que é o 1. Letra B. Quem é o coeficiente A, quem é o coeficiente B e quem é o coeficiente C. Então, o A, o que está na frente do x ao quadrado. Quando eu não tenho nenhum valor, quer dizer que eu tenho 1, tá? Então, eu tenho 1x ao quadrado. Então, quer dizer que o A é igual a 1. O B, que está com x, tá? Então, 5. E o C, o que está sozinho. Então, menos 3, ok? Essas duas equações aqui, elas são equações completas, porque eu tenho valores para A, para B e para C. As outras duas são equações incompletas. Por que incompletas? Porque eu só tenho um valor de dois coeficientes, tá? Não tenho os valores para os três. Então, aqui eu tenho A, B e C. Quando eu falo que não tenho valores para os três, quer dizer que um dos três vai corresponder a zero, tá? E quando é zero, zero não vale nada. Então, por isso que é uma equação incompleta. Então, tenho quanto vale o coeficiente A? Então, A vale menos 2, porque está multiplicando o x ao quadrado. Quanto vale o B? O B é sempre o que está com x. Eu tenho alguém aqui com x? Não tenho. Então, quer dizer que o B vale zero. E o C é o número que está sozinho sem um x. Quem está sozinho aqui? O 8. Então, C é igual a 8, ok? Letra D. Quanto vale o coeficiente A, quanto vale o B e quanto vale o C? O A é o que está multiplicando o x ao quadrado. Não tem ninguém multiplicando, quer dizer que eu tenho 1. Então, o A vale 1. O B é o que está junto com o x. Quem está junto com o x aqui? O 4. Então, aqui vai ser o menos 4. E o C é o número que está sozinho. Nesse caso aqui, eu não tenho nenhum número sozinho. Então, quer dizer que o C vale 0. De novo, essas duas equações são completas porque eu tenho valores para o coeficiente A, B e C. Essas duas equações são incompletas porque está faltando um dos coeficientes. Nesse caso aqui está faltando o B, porque eu não tenho nenhum número com x. E nesse caso aqui está faltando o C, ok? Para encontrar esses valores, das raízes, porque a equação do segundo grau quer dizer que eu tenho dois valores para x. A gente usa esse método aqui que é chamado forma de Bhaskara, tá? Um método para encontrar os valores para x. A forma de Bhaskara é expressa nesse formato aqui, em que eu tenho delta igual b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, ok? Esse triângulo aqui significa delta. E daí depois eu substituo nessa forma para encontrar os valores para x. Vamos para alguns exemplos. Antes de iniciarmos os exemplos, temos que relembrar isso aqui, ó. Quando eu tenho delta igual a zero, quando eu encontro esse delta aqui igual a zero, quer dizer que eu vou ter valores para x iguais, tá? Quando eu encontro delta menor do que zero, quer dizer que eu não tenho valores reais. Quando a negativa eu não tenho raízes, ok? E quando eu tenho delta maior que zero, quer dizer que eu vou encontrar delta positivo, eu tenho duas raízes diferentes. Agora vamos lá. Primeiro eu acho os coeficientes. Quem é o A? O A é o que está multiplicando x ao quadrado, então 3. Quem é o B? O 4. E quem é o C? O 1, ok? Agora eu vou fazer o delta. Delta igual. Quem é o B? O 4. Então ficou 4 ao quadrado. Menos 4 vezes o A vale 1, desculpa, o A vale 3, então eu coloco o 3, vezes quem é o C? O 1. Então troquei o C pelo 1. Então delta igual 4 ao quadrado, 16, que é 4 vezes 4,
E aqui eu tenho que multiplicar tudo, tá? Então, repete o menos, porque eu tenho só o sinal de menos. E multiplico 4 vezes 3, 12. 12 vezes 1, 12. Então, ficou 16 menos 12. 16 menos 12 eu tenho 4. Agora, eu vou encontrar os valores para x. Então, x, primeira fórmula, não esqueçam disso, é igual a menos b mais ou menos. Por que mais ou menos? Porque eu tenho duas raízes. Uma vai ser positiva e a outra vai ser negativa, ok? Então, tenho aqui x, que vai ser igual. Repete o menos. Quem é o b? O b vai ser o 4. Aí, mais ou menos, porque eu tenho duas raízes. Quem é o delta? O delta 4 aqui também. Então, 4 sobre 2 vezes o a. O a vale 3. Então, eu coloco 3 aqui. Então, ficou x igual a menos 4 mais ou menos. Aqui eu calculo a raiz. Quanto é a raiz de 4? A raiz de 4 vale 2. Tudo isso sobre 2 vezes 3, 6. Agora eu vou achar os dois valores, tá? Então, o primeiro valor para x eu vou chamar de x1 e o segundo valor para x eu vou chamar de x2. O x1 eu faço com o sinalzinho de mais aqui em cima. Então, repete o menos 4, aí mais 2 sobre 6. O x2 eu faço com o sinal de menos. Então, repete o menos 4, aí o menos 2 sobre 6. Agora eu resolvo. Menos 4 mais 2, eu tenho menos 2 sobre o 6. Dá para dividir? Não, dá para simplificar. Então, eu simplifico por quanto? Por 2. Então, menos 2 por 2 e 6 por 2. Menos 2 dividido por 2, eu tenho menos 1. E 6 por 2, 3. Então, vai dar menos 1/3. Outra raiz. Eu tenho menos 4 menos 2, menos 6 sobre o 6. Menos 6 dividido por 6, eu vou encontrar menos 1. Logo, eu tenho x1 igual a menos 1/3 e o x2 igual a menos 1. Esses são os dois valores, as duas raízes, correspondente a essa equação aqui de segundo grau. Tá? Então, de novo, segundo grau, porque o maior expoente aqui da variável x é o 2. Próximo exemplo. Primeiro, eu tenho que achar os coeficientes, né? Então, a, o b e o c, ok? Então, quanto vale a? O a vale 1. Por que 1? Porque 1 que está multiplicando o x ao quadrado. Quando eu não tenho nada na frente do x ao quadrado, significa que eu tenho 1. Quanto é o b? 2. E quanto é o c? 3. Agora eu vou encontrar o delta. Então, delta igual b ao quadrado, ok? Menos 4 vezes a vezes c. Então, delta igual. Quanto vale o b? 2. Então, fica 2 ao quadrado. Menos 4 vezes o a vale 1 e o c vale 3. Então, delta igual 2 ao quadrado, 4, menos, multiplico todo, tá? 4 vezes 1, 4, 4 vezes 3, 12. Então, delta igual 4 menos 12, eu vou encontrar menos 8. Encontrei delta negativo. Quando eu encontro delta negativo, vamos voltar um pouquinho, tá? Quando eu encontro delta negativo, olha lá. Quando eu encontro delta negativo, quer dizer que é um valor menor que zero. Quando eu tenho menor que zero, quer dizer que eu não tenho raízes reais. Então, quando delta for negativo, não existe. Então, vou colocar isso aqui, ó. Não existe raízes reais. Então, não vou ter valor para x. A letra C agora. Primeiro, eu acho os coeficientes, tá? Que é o A, o B e o C. Depois, eu acho o delta, que é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. E depois eu acho o x. O x vai ser igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Eu tenho que observar aqui que eu tenho uma igualdade aqui no meio e isso não pode acontecer. Essa igualdade tem que estar no final, ela tem que ser igual a zero. Então, isso aqui eu tenho que arrumar, tá? Antes de resolver. Como é que eu arrumo isso aí? Eu vou repetir o x ao quadrado, ó. Então, repete o menos x ao quadrado. Esse menos 10x aqui, ele está depois da igualdade, eu passo ele para antes. Então, se ele troca de lado, ele também troca de sinal. Então, está negativo, passa positivo. Então, positivo 10x.
25 é a mesma coisa, tá? Positivo passa negativo, então menos 25. Agora sim, eu igualo a zero. Encontrei o formato da equação do segundo grau, que é este formato aqui que eu mostrei antes, tá? Esse formato de ax ao quadrado mais bx mais c. Tem que ficar nesse formato, igual a zero. Aí eu tenho aqui ax ao quadrado, né? Então o a menos 1, depois bx, que é o número com x, depois o número sozinho, igual a zero. Aí, ok, eu posso agora resolver usando a Bhaskara. Então, o a, menos 1, tá vendo? X ao quadrado. O b, o 10. E o c vai ser igual a menos 25, ok? Agora eu vou encontrar o delta. Delta é igual. Quem é o b? 10. Então, fica 10 ao quadrado. Aí, menos 4 vezes. Quem é o a? Menos 1, negativo dentro do parênteses. Não pode esquecer isso. Quem é o c? Menos 25. De novo, ó. 25 negativo dentro do parênteses, ok? Então, ficou delta igual 10 ao quadrado, 100. E aí eu tenho que resolver isso aqui tudo, ok? Então, negativo e negativo, sinais iguais, positivo, positivo e negativo, sinais diferentes, negativo. Então, assim, menos com menos, mais com menos, menos. E multiplico, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 25, 100. Então, fica 100 menos 100. 100 menos 100, encontro zero. Toda vez que eu encontrar delta igual a zero, o que acontece com as minhas raízes? Delta é igual a zero, vamos voltar lá. Delta é igual a zero, quer dizer que eu vou ter duas raízes iguais. Os valores vão ser iguais. Vamos fazer o x para a gente comparar? Então, tenho x vai ser igual. Repete o menos. Quem é o b? O 10, ok? Aí, mais ou menos, a raiz do delta. O delta aqui encontrei zero, então zero. Sobre 2 vezes o a. Quem é o a? Menos 1. De novo, negativo sempre dentro do parênteses, para separar os dois sinais, a multiplicação e o sinal de menos. Então, x é igual a menos 10, mais ou menos. Quanto é a raiz de zero? Zero. Sobre 2 vezes menos 1, menos 2. E agora eu acho o x1 e o x2. Então, o x1 e o x2. O x1 eu faço com positivo e o x2 eu faço com negativo. Então, menos 1 mais, né, que eu faço com positivo primeiro, mais 0 sobre menos 2. E esse aqui vai ser menos 10, agora eu faço com negativo, menos 0 sobre menos 2. Resolvendo, o 0 não conta, então ficou menos 10 por menos 2. Menos 10 por menos 2, eu vou encontrar 5, tá? Menos com menos, mais. 10 por 2, 5. Que é a mesma coisa, 0 não conta, então ficou menos 10 dividido por menos 2. Negativo e negativo, sinais iguais, positivo. 10 dividido por 2, 5. Isso quer dizer que o meu x1 vai ser igual ao x2, que vai ser igual a 5, ok? Eu tenho um exemplo aqui de verificação para a gente colocar verdadeiro ou falso. Fala o seguinte: verifique se 1 e 5 são raízes da equação. Como é que eu sei que esse 1 e esse 5 faz parte dessa equação? Eu tenho que trocar primeiro o x pelo 1. Se eu encontrar o resultado igual a zero, então quer dizer que a sequência, a equação, que o valor é verdadeiro. E se eu não encontrar igual a zero, quer dizer que é falso, quer dizer que não é resultado desta equação, tá? Então, tem primeiro aqui, onde tem x, primeiro eu tenho que trocar o x pelo 1, que é esse 1 aqui. Então, trocando aqui, x ao quadrado, eu vou ter 1 ao quadrado, menos, repete o 6. Quanto vale o x? O 1. Aí, mais o 5, que é igual a 0. 1 ao quadrado, 1. Menos, aí 6 vezes 1, né? Multiplico, menos 6 vezes 1, vai dar menos 6. Aí, mais 5, que é igual a 0. Então, ficou assim, 1 menos 6 vai dar menos 5. Então, menos 5 mais 5, 0. Quer dizer que 0 é igual a 0. 0 é igual a 0? Sim. Então, quer dizer que 1 é raiz dessa equação. Então, verdadeiro, ok? Agora, nós vamos verificar se o 5 também é. Então, o 5 aqui, ó. Então, agora não tem x, eu tenho que trocar o x pelo 5. Então, tem, no lugar do x, coloco 5, fica 5 ao quadrado, menos 6 vezes, onde tem x, coloca 5, então 5, mais o 5 que já é da equação. E agora eu resolvo. 5 ao quadrado, 25.
Menos 6 vezes 5, eu vou ter menos 30. Aí mais 5, que é igual a 0. 25 menos 30, eu vou ter menos 5, tá? Então, menos 5 mais outro 5 aqui, ó. Menos 5 mais 5, eu tenho 0. Então, 0 igual a 0. 0 é igual a 0? Sim. Então, quer dizer que é verdadeiro. Isso quer dizer que 1 e 5 são raízes desta equação. Ok? Essa foi minha aula de hoje. Dê o seu like, se inscreva no canal e até a próxima aula. Tchau, tchau!